A Câmara de Vereadores de Capinzal, até então, tem 40 legislaturas, sendo que destas, 17 o tempo jornal de fato desde 1989 vem registrando as reuniões, ou seja, a partir do 23º exercício. O primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Capinzal foi Luiz Gonzaga Bonissoni, de 1949 a 1953. Posteriormente, eleito prefeito do vizinho município de Ouro, na década de 1960. O segundo presidente do Legislativo de Capinzal, em 1954, foi o advogado Mário Orestes Brusa, por 2 mandatos, 1949 a 1952 e de 1953 a 1957. Brusa concorreu 3 vezes à vaga de deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo eleito 1 vez e chegou 2 vezes de suplente, mas não assumiu nas outras 2 vezes. Os vereadores foram presidente por 2 exercícios: Irã Zocoli, Leonildo Bortoli Canhoto, Itacir Massucato, e por 3 vezes o presidente da mesa diretora foi o advogado, historiador e escritor Dr. Vitor Almeida. Além disto, Sérgio Elte, que foi presidente do Legislativo, elegeu-se vice-prefeito de Capinzal. Leonir Boareto, de presidente do Legislativo, eleito vice-prefeito e depois prefeito de Capinzal, sendo que até hoje tem obras suas sendo inauguradas. Dizem muitos que governou por 4 anos, mas deixou ações e serviços por 2 mandatos ou mais. Andevires Ganzella, uma vez presidente, também foi eleito prefeito. Janilvo Durini, apesar de ser vereador por 2 mandatos consecutivos, não foi presidente do Legislativo, mas conseguiu um feito e tanto, demonstrando que a Câmara Municipal é uma verdadeira escola política, sendo eleito de forma inédita por 3 mandatos de prefeito e ainda pela primeira vez na história de Capinzal, eleita vice-prefeita Noêmia Bonamigo Pisamilho. Então, nestes mais de 30 anos, registramos inúmeras reuniões de trabalho da Câmara de Vereadores, sendo que, quando começamos a prestar serviços, funcionava na Prefeitura, depois em imóvel alugado, nos altos da Rua 15 de Novembro, até que em 2002 inauguraram a sede de trabalho própria. Consequentemente, deixaram de pagar aluguel. Os vereadores analisaram e aprovaram projetos de lei do Executivo e do Legislativo. Apresentaram grande número de indicações, pedidos de informações, requerimentos, moções de aplauso, de repúdio, de apelo, de pesar, pedidos de informação, concederam títulos de cidadão honorário e benemérito, usaram da palavra livre e muito mais, esclarecimentos e cobranças fizeram. Usaram da palavra livre e muito mais esclarecimentos e cobranças fizeram. Essa de diminuir o número de vereadores, levando em conta Capinzal ter 2 a menos que a legislação vigente, seria ter menos representatividade perante ao Estado, levando em conta as emendas impositivas passarem pelos deputados. Então, os mesmos dão preferência às suas bases e também aos municípios que têm o partido pelo qual foram eleitos. Prova disto, os vereadores já se pagaram, ainda sobrou muito dinheiro para os cofres públicos, pois trouxeram recursos que foram usados pela Prefeitura na saúde, educação, infraestrutura, agricultura e assim por diante. Dos 40 exercícios da Câmara de Vereadores, ocuparam o cargo de presidente 32, sendo 31 homens e uma mulher, Sheila Eliane Ribeiro. Teve família que ocupou a presidência da Casa Legislativa, no caso de Napoleão Ribeiro, depois os seus filhos Luiz Antônio Ribeiro, Totonho e Sheila Eliane Ribeiro. Também Edgar Lancini, que ajudou a emancipar Capinzal de Campos Novos, foi presidente do Legislativo Capinzalense e agora tem seu neto, Rafael Edgar Tonial, na função de vereador e primeiro secretário da mesa diretora. Também dos presidentes, outros mais foram vereadores que prestaram serviços para a nossa terra e nossa gente. Portanto, não é justo, talvez, denegrir a imagem da Câmara de Vereadores, pois cada parlamentar prestou parcela de contribuição em prol de nosso município. Se o Poder Executivo é importante, da mesma forma é o Judiciário e o Ministério Público.
No entanto, é estranho dos 295 municípios só querer mudança no Legislativo de Capinzal. O slogan do Legislativo é: o poder unido é mais forte. Caso estiverem mesmo unidos, não será qualquer abaixo-assinado que irá distorcer a imagem construída pela Câmara Municipal por décadas. Vamos lutar por um Capinzal melhor, pois está uma cidade quase esvaziada nos finais de semana. Atrair empresas de fora e também do município para gerar trabalho e renda. E o principal, dar voz e vez aos capinzalenses que moram aqui, e não aos de fora querendo impor mudanças em nome do povo. Cidadãos, navegar e flutuar é bom e necessário, porém, evoluir e ter a opinião própria é uma virtude, pois se o barco afundar, os de fora não irão socorrer. Então, não troque o certo pelo duvidoso, e sim, faça um levantamento se é só a Câmara de Vereadores que recebe dinheiro público, ou outros também receberam ou continuam a receber por quais serviços prestados. Se o presidente da República e seu governo como um todo, governadores, assembleias legislativas estaduais, senadores, deputados federais, prefeitos e prefeituras, judiciário e muito mais, podem e devem ser mantidos com dinheiro público, é justo que as câmaras de vereadores também tenham direito e não só obrigações.